Viver intensamente não garante integridade. Um minuto é fragmento. O desejo falsifica a verdade. O rádio toca uma canção banal e torna-se claro que o mundo, por trás dos óculos escuros, está mais perto do fundo. No fundo da alma de todos nós é onde estão as últimas perspectivas de encontro com a autenticidade. Sendo integrais, seremos fragmentos, unívocos num mesmo equívoco. Não há felicidade, só a continuidade. Esse é um dos poemas de Fissura no Asfalto, coletânea poética lançada recentemente aqui em Caxias do Sul, pelo professor, jornalista e escritor Dinarte Albuquerque Filho, nada mais, nada menos, que o recém também anunciado patrono da 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Dinarte, meu amigo, uma honra tê-lo conosco aqui. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, telespectador do programa Café com Letras. Obrigado pela leitura também, né? Um poema bem importante dentro desse apanhado de poemas do Fissura no Asfalto. A 36ª Feira do Livro de Caxias, que ela acontece, pelo menos tem a programação indicada para o período de 27 de novembro a 13 de dezembro de 2020, ou seja, ela tradicionalmente acontecia um pouco antes, se eu não estou enganado, ali em meados de novembro, ainda outubro, novembro, né? Era no final, na última semana de outubro, né? E entrava em novembro. Claro que todas as circunstâncias que a gente está vivendo acabou adiando, né? Então agora a expectativa é que as coisas se tornem um pouco mais leves, os cuidados continuem sendo tendo atenção a eles, né, para que possa realmente efetivar-se, né, em novembro. Nós ainda estamos num período limbo, digamos assim, no que diz respeito à Feira do Livro. Houve o teu anúncio como patrono, que orgulhou a todos nós, sobretudo por ser um jornalista, né? O pessoal vai dizer, mas são corporativistas e tal, aquela coisa. Mas orgulha a categoria dos jornalistas ter um colega da tua expressividade como patrono e também que se dedica tanto à poesia. Eu lembro que há alguns anos eu te cobrava mais um livro de poesia e tu falavas, olha, Fábio, está por sair, uma hora dessas aí, eu baixo a cabeça e dou um encerramento à edição. E nós temos aqui uma linda edição feita pela Lido, aqui, o livro em capa dura, as páginas com uma espessura agradável, ainda tem aquele cheirinho de novo, algumas ilustrações aqui rabiscadas. Depois, no decorrer do programa, nós vamos explorando um pouco melhor. Eu deixei aqui tudo marcadinho, que tem uns poemas que eu quero explorar, e a edição até vem com um pontilhado aqui, eu vou pedir que a nossa equipe pegue, um pontilhado aqui que indica para um marca-página. O sujeito... devidamente arrancando aqui, tem o seu marca-página Fissura no Asfalto, que eu fiquei com certo receio de fazer esse destaque ainda, quero preservar a edição original, digamos assim. Mas antes de entrarmos no livro em si, Dinarte, o que nós podemos falar da 36ª Feira do Livro, que anunciou o patrono, como nós já falamos, mas ainda não tem uma programação fechada, até porque ainda estamos em meados de agosto, então falta um bom tempo ainda. Na verdade, foi anunciada a data, ainda antes, né, de tudo isso se desenhar nas nossas vidas, né? Eu recebi a informação, o convite, a indicação para ser o patrono mês passado, e isso, foi realmente bastante impactante também, e dá aquele alento dentro deste quadro todo, né, cara? Existem já algumas questões definidas para a feira, existe já uma programação praticamente fechada, né, praticamente concluída, mas o que se sabe de diferente é que haverá uma intenso número de atividades que serão virtuais, né? Evidentemente não dá para arriscar e prever e querer, apesar da vontade do encontro,
porque a Feira do Livro é um momento de congraçamento, é um momento de encontro, né, de aproximações, mas realmente este ano as coisas são diferentes, né? Nós temos acompanhado lançamentos em e-book. O Café com Letras ficou um tempo parado, até por causa da pandemia, enfim, do coronavírus. Nós não tínhamos os tradicionais lançamentos e os escritores começaram a lançar mão dessa possibilidade. Os lançamentos de e-book, até fazendo as chamadas lives, que já existiam, né? As videoconferências, as lives por Instagram, Facebook, YouTube, mas se popularizaram mais, né? Então, vocês irão por essa linha também, daqui a pouco um lançamento online, a possibilidade do sujeito comprar, registrando lá o seu cartão de crédito, enfim, tentar fazer todo o ato do lançamento e da integração pela literatura, mas sem necessariamente estar lá, o estar junto, que é algo tão caro para uma feira do livro. Eu creio que esta situação que se criou, este inesperado, né, que se criou, apenas apresenta mais uma possibilidade para a escrita chegar ao leitor, né, caramba. Existe essa, quer dizer, cresceu o número de lives, cresceu o número de interação pelos meios virtuais, mas não quero acreditar que o livro vai deixar de existir, deixar de ser feito, deixar de ser pensado. Porque perceba, mesmo que envolva esta aproximação ou esta viabilização nesses tempos de distanciamento, o livro ainda é um elemento, é um objeto que proporciona ao leitor aquele momento de envolvimento pleno, seguro e individual, né, cara? Então, não sei. Ainda acredito no objeto livro, mas vejo como uma ferramenta muito especial e muito nova ainda a questão da live, esse trabalho todo desenvolvido pela rede virtual. As publicações já vêm sendo feitas há muito tempo nesse sentido. Apenas houve uma maior atenção e uma proliferação, né, cara? Agora a disputa está grande também por aí, né? Bom, vamos deixar que o convite, trataremos ainda ao longo do programa da 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que já tem aí escolhido o patrono, nosso entrevistado de hoje, Dinarte Albuquerque Filho. A feira que está prevista para 27 de novembro a 13 de dezembro de 2020, oxalá que já tenhamos vencido a Covid-19, o novo coronavírus. Mas só queria lembrar, né, que sendo eu patrono, também temos o amigo do livro, né? É o livreiro Paulo Fogaça, de Porto Alegre, que há muitos anos acompanha esta iniciativa de Caxias do Sul, né, cara, fornecendo livros, participando, enfim. Então, sempre é bom lembrar, né, esta parceria para o bom trabalho. Ótimo, ótimo. Muito bem mencionado, Dinarte. Mas aqui, chegando então nesse teu trabalho denso aqui, as pessoas... É uma edição que ficou muito legal. Eu escolhi o poema Viver Intensamente. A obra ela se propõe a um certo fluxo reflexivo da cidade, das relações, da interpretação do dia a dia. Em dado momento, há uma conexão com Caxias do Sul, a rua Montauri é mencionada, um certo cansaço em alguns momentos, o sujeito pensa no corredor do ônibus, na pressão dos horários, e tu até citas em dado momento que o final de semana não é suficiente para uma renovação, para um descanso. E claro que tu vinhas há um bom tempo trabalhando nesse livro e sequer se falava em coronavírus. Mas neste momento em que as pessoas enfrentam dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, perdem entes queridos para a pandemia, precisam se isolar, há um tempo maior, digamos assim, para uma introspecção. E o teu livro, de certo modo, eu dediquei um certo tempo para me preparar para essa entrevista, ele dialoga com o momento que estamos vivendo. Muito bem. O livro vem realmente sendo preparado há um bom tempo. Há um diálogo de longa data com o Hernani Carraro, com o Mário André,
né, que prepararam a parte visual, assim, que a gente compartilhou muitas ideias para chegar a este resultado. E realmente houve uma espécie de confluência, de intenção com este momento, né, cara? Mas, de forma geral, a poesia nos permite este exercício de reflexão, de introspecção e de pensar também como as coisas poderiam ser diferentes ou como elas eram diferentes e a gente não percebia, né? Eu reitero assim a minha temática, a minha obsessão quase, ou a minha atenção para a cidade, para os movimentos internos que ocorrem dentro desse espaço urbano. Me atrai muito as construções, as desconstruções, as aproximações, os afastamentos, né, cara? E então a cidade é realmente o tema, é o espaço onde se desenvolvem essas relações de amor, de esquecimento, de perda e de fluxos cotidianos, né, cara? Coisas que a gente está no terminal de ônibus, né, cara, do antigo Ópera, por exemplo. Então, é um fluxo de ir e vir, tanto no modo presente, quanto nesse ir e vir temporal, né? Referências ao ópera, referências a espaços que já não existem no cenário atual. Mas que, digamos assim, são muito reais no imaginário de cada caxiense, enfim. Isso. É uma maneira, assim, até de fazer com que isso não se perca, né, cara? As coisas vão passando, as pessoas vão se envolvendo com outras coisas, as gerações vão sucedendo e eu espero que isso ajude a manter sempre presente, né, cara? Isso é, Questão de tempo, isso é um né? fator interessante, né? Sempre tem aquela máxima de que pelo menos 70% das pessoas que moram em Caxias do Sul não são naturais daqui, que é o meu caso, por exemplo, eu vim de Porto Alegre. Eu também. Mas esse imaginário que é constituído de citar a colônia, de citar espaços com os quais não convivemos, digamos assim, de forma factual, parece que quem vem morar aqui se apropria de tal forma como se tivesse vivenciado também, né? É mais ou menos nessa linha que tu vais no livro, né? Eu não perco de vista isso. Tem um poema que eu, inclusive, uso algumas expressões no dialeto, né? Mas a minha ênfase realmente é nessa parte urbana, né, cara? Essa transformação, até essa identidade que foi criada desde o início de Caxias ser uma cidade industrial, de Caxias ser uma cidade assim economicamente ativa, né? E embora tenha essas raízes na área rural, ela se transformou muito, né, cara? E o título do livro talvez permita essa interpretação também dessa fissura no asfalto, né? Porque tudo asfaltado, tudo assim modificado. Eu ia né, chegar cara? nisso Tudo também. modificado. Aquelas ruas de paralelepípedos, aquelas ruas que eram tinha uma outra relação, inclusive, com essa história, né, cara? Foi tudo sedimentado, tudo coberto, tudo muito da história coberta também, né? Uhum. O livro, pelo menos na minha leitura, ele tem um momento de apresentação, uma intenção do interlocutor de enfrentamento, de revisão, de reflexão, digamos assim, usar um termo bem banal das coisas da cidade. E parece que em dado momento ele se encaminha para um tom libertário daí, essa fissura aí como trazendo um algo novo. E aí sem entregar o final, mas já dando uma pista, né? O ritmo final é de doação, digamos assim. Aquilo que eu tenho de melhor. E aí tu começas a enumerar poema por poema graus de doações, até uma doação por completo, ou seja, o melhor de mim, repegando o título lá de Crônicas do falecido jornalista Paulo Santana, mas, digamos assim, tu te propões aqui a doar o teu melhor, e se isso for alguma contribuição, que as pessoas a utilizem da melhor forma possível. Eu acredito que a palavra ela tem uma vida própria, né, cara? E quando eu assim organizei o livro, quando eu reuni os poemas para o livro, eu acabei me deparando com o primeiro poema,
que é eis-me aqui, realmente, como eu me apresento, né, cara? E eu termino também, como tu observaste, com essa intenção de doação, né? Doei-me, enfim. E acho que a poesia também permite, como já falei, entre outras coisas, essa entrega de quem escreve, de quem vive a poesia. Há uma entrega, há um desvelar, há uma, assim, confissões, no final das contas. Embora eu me ponha no papel de observador das coisas, das pessoas, dos gestos, dos movimentos, eu também estou ali com o meu mais profundo sentimento, com a minha tristeza, com a minha alegria, com a minha paixão, isso, com tudo que vem, tudo que a gente possa enumerar, né, cara? Então, há realmente um estar presente, há uma proposta também desta fissura, deste romper com algumas coisas que daí tende para o lado pessoal, né? Então, há uma demarcação no sentido de um fazer poético até aqui, e agora o que virá é tudo, depende até desses movimentos mentais, cerebrais, a partir da situação que a gente está vivendo, né, cara? De novas reflexões, novas posturas, nova forma de ver o mundo, nova forma de relacionar-se com o mundo. Nós entramos num ponto muito íntimo aqui do fazer poético, do teu próprio processo criativo, digamos assim. Tu te propuseste aqui a um desvelamento, digamos assim, ir de peito aberto, entregando as tuas próprias percepções e por aí afora. Escrever este livro foi um processo cansativo, sofrido, ou prazeroso, ou um pouco de cada? Porque quando se questiona um escritor, um compositor, muitos falam, olha, é muito sofrido, eu fico cansado, eu largo de mão, aí retomo 2, 3 meses depois, releio, me arrependo, reescrevo e por aí afora. E até porque tu também, agora, com a figura de patrono da feira, também serve de estímulo, né? Alguns escritores locais aí irão revirar as tuas obras para, daqui a pouco, tirarem algo de positivo para si também. O processo da escrita ele é sempre desgastante na medida em que há essa entrega, que há essa reflexão, o pensar, o repensar. Mas eu quero crer que a forma como este livro se apresentou, e ele é um livro, posso dizer assim, antigo, né? Ele apenas estava acomodado, ele estava aguardando o seu tempo. Quantos anos desde o primeiro traço até o lançamento oficial em abril passado? Ele tem uns 10 anos. Olha vieram aí. outros livros na frente, vieram outros trabalhos que tomaram o lugar dele justamente porque não era o tempo dele. Precisou maturar, digamos. Ele ficou quieto lá, aguardando uma série de outras circunstâncias para ele vir à tona, né, cara? Então, eu quero dizer assim que ele até retrata, de uma certa maneira, um outro período da minha vida na produção dos poemas. Eu incluí alguns poemas novos, alguns poemas recentes, especialmente produzidos para o livro, dentro desse conjunto. Mas a produção dele, no todo, ele é muito antigo. E é interessante ver que aquela ideia de que a palavra pode perdurar se faz presente nesse sentido, né, cara? Isso muito assim me surpreende, me dá uma alegria muito grande perceber que o livro está no lugar certo, na hora certa, né? E chega assim junto com essa indicação ou com esse convite para ser o patrono da Feira do Livro, né, cara? Dinarte, como nós sempre fizemos no Café com Letras, nós vamos dar uma pausa aqui na abordagem de fissura no asfalto, que é uma das nossas pautas no Café com Letras, e de imediato chamarmos então as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor aqui do Café com Letras, recebendo o patrono da 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, jornalista Dinarte Albuquerque Filho. Dinarte, eu vou te pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, podem ser clássicos, lançamentos, autores desconhecidos, enfim. Quem está em casa tem que correr atrás e ler também o que tu vais indicar agora. Bom, eu
sempre remeto ao meu autor preferido, o autor que eu mais leio, que é o Paulo Leminski, né, cara? Então, eu acho que com o tempo que a gente está dispondo agora, não custa sugerir novamente o Toda a Poesia do Paulo Leminski. Eu, particularmente, estou lendo sobre o tempo, né? Uma bibliografia bastante extensa sobre o tempo, porque é algo que me interessa dentro dessa perspectiva da poesia e da cidade. Uhum. E aqui retomando Fissura no Asfalto. Eu havia lido um poema anterior que serviu de abertura para esse programa, que tratava da intensidade de vivenciar. Tu fizeste ali quase que uma dicotomia entre intensidade e integralidade, ou seja, aquele sujeito que acredita que por estar vivendo com intensidade, de forma extrema, esteja vivenciando praticamente tudo. E ali tu colocas que intensidade não significa necessariamente reter o todo, ou viver o todo. Eu gostaria que tu falasse um pouco disso. Vejo assim os momentos nessa linha de tempo mesmo, né? O agora que a gente vive, ele é intenso. A gente pode se entregar em maior ou menor medida a ele, mas necessariamente a gente não se revela a integralidade desse sentimento, a gente não se revela como um todo, porque nem sempre interessa realmente a gente se mostrar como um todo. Mas isso não desconsidera a possibilidade da gente viver intensamente os momentos e guardá-los, retê-los e aos poucos ir se mostrando, aos poucos ir compartilhando. Eu creio que o Haikai é um exemplo bem considerável nesse sentido, que em 3 versos apenas os poetas que são hábeis nessa arte, eles conseguem ter uma intensidade. Nada fácil. Eles conseguem ter a intensidade, mas para a gente conseguir capturar ou captar o que ele quis dizer, realmente, muitas vezes isso se dá pelos fragmentos, né? Há a integralidade do poeta, mas talvez não a integralidade da mensagem. Dentro desse bate-bola aqui, muitos lerão um livro e tantos outros livros, quer dizer, a literatura dialoga muito com o ato do café, daquele espaço do bar, da cafeteria, ou até em casa. E aqui tu dedicas também a lancheria de terminais. Não há valsas vienenses, nem baquianas de Vila Lobos. Há o que toca nas FMs, baladas embaladas em confissões, amorosas sem romances, muito menos romantismo, xícaras de café com leite, pastéis engordurados, fichas de ônibus, como moeda corrente de uma incessante massa pálida de descontentes, descontando o tempo. São os mesmos redutos de passantes que no século passado se acotovelavam nos balcões, esperando o resultado do turfe ou o rateio do bicho que ainda vige. Virgem Maria reza a gorda diante da massa folhada. Motoristas e cobradores descansam adolescentes com peitinhos livres, negociam nicotina em maço. Não insista, o fiscal está perto. E por aí vai. Aqui também já passa em revista e nós recuperamos algumas características tuas de escrita que havia em outros livros, como, por exemplo, a utilização do que mudo, sem escrever lá o que o e. E esse ritmo de memória, né? Você enxerga o ato e faz um flashback, aquilo vai quase que num jogo, assim, você lê, enxerga agora e já rememora, e pelo menos é o que possibilita a minha própria experiência de escrita. Isso é intencional ou já virou uma característica tua, né, pelo que se vê? Acabou incorporando, né, cara, e até acho que se torna um reflexo de um hábito de jornalismo, inclusive, né, daquelas coisas de escrever corrido. É referência das minhas leituras a partir dos poetas concretistas, a partir dos simbolistas, né, principalmente os franceses. Então há toda uma herança, toda uma tradição assim a partir da leitura que eu incorporei no meu fazer, né? E eu gosto disso. Graficamente ele tem um bom resultado.
Um Olhar sobre a Cidade e Outros Olhares, que é o meu segundo livro individual. Aproveitando, nós estamos no final, desculpa te interromper, nós temos na continuidade eu gostaria que tu falasses também das ilustrações, tá? Esses rabiscos que nós temos aqui, como que se deu isso, quem que fez? Se puderes incorporar na tua resposta. Isso aí é resultado, então, do trabalho fotográfico do Mário André, com um trabalho gráfico do Hernani Carraro. Né? Houve um misto aí, então. São imagens do asfalto da cidade. São imagens onde a gente passa todo dia, né? Pisa em cima e não se dá conta. Eu estou folhando aqui, a nossa equipe está pegando. Então são detalhes das pinturas que a gente vê pela cidade. E foram transformadas, né, graficamente e incorporadas aos poemas. Um belo trabalho do Hernani e do Mário André, né? Claro, o Hernani, conhecidíssimo e premiado ilustrador local, e o Mário André também, fotógrafo do primeiro time aí. Pô, tu te cercaste aí de uma turma boa para te ajudar. Uma companhia também de longa data. Já estávamos juntos no Olhar sobre a Cidade, né, cara? Lá em 95. Bem, Dinarte, quando entrevistado é bom, o tempo voa. Nossa equipe facinal aqui, já ultrapassamos um pouco o nosso tempo, digamos assim. Em tempo de pandemia de coronavírus, tu és anunciado patrono da 36ª Feira do Livro, lembrando, prevista pelo menos para se iniciar em 27 de novembro e indo até 13 de dezembro de 2020. Enfim, terá lançamentos de programação e por aí afora, e toda a TV Câmara e os veículos do Legislativo Caxiense darão conta de divulgar e serem parceiros, como sempre levaremos o Café com Letras à Feira do Livro. Já te pedimos essa parceria, que é feita em todas as edições e será repetida novamente. E eu peço que tu deixes aí não só o convite para a 36ª Feira do Livro, mas também um recado. O teu livro, que trata aí de tantas reflexões, é possível ter esperança no mundo neste momento de coronavírus, e a partir da leitura do teu livro, pelo qual tu encerras te doando quase que por completo? Eu creio que as palavras têm que ser de esperança, né, caramba? Embora as dúvidas sejam bastante grandes, eu creio que não podemos desistir, né? Afinal, a história, este tempo de história do homem, mostra que os reveses sempre serviram para fortalecer. E deixar o convite em aberto para a Feira do Livro, né, em novembro, que até lá o tempo esteja melhor, que os ares sejam mais alegres, que o clima seja mais tranquilo e todos possam estar reunidos na Praça Dante, né, a partir do dia 27 de novembro. Mais uma vez, muito obrigado. Então, acabamos de conversar com o jornalista, escritor, patrono da 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Dinarte Albuquerque Filho. Ele que acaba de lançar também a coletânea poética Fissura no Asfalto, dica de leitura do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.